Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje vamos fazer uma entrevista com uma pessoa que é líder de uma ordem de magia, trabalha com a deusa Hecate e outros sistemas mágicos. E hoje vamos fazer essa live trazendo o mestre Delfos. Ele é, como eu disse, ele é o... Gente, eu me atrapalho todo que eu tô começando, né? Vamos lá. Ele é o grão-mestre Delfos, da ordem Lux et Frati, né? Uma pessoa que demonstra bastante conhecimento e uma grande honra para a comunidade Bruxaria do Âmino poder realizar essa entrevista. E hoje nós vamos bater um pequeno papo falando da deusa Hecate, de sua magia, um pouco também sobre sua ordem, sobre seu trabalho, e vamos ter um bate-papo que vai ser bem enriquecedor, acredito eu, né? Deixa eu só conferir se estamos transmitindo. Vamos lá. Oi, boa noite, Nancy. Boa noite, Fábio Pietro. Opa, já vi que sim. Perfeito. Então vamos lá, sem muitas delongas, né? Iniciando essa transmissão pela comunidade Bruxaria do Âmino, porque nós estamos buscando trazer convidados e conteúdo, né, de magia, para podermos trazer luz a esse mundo, trazermos pessoas de conhecimento. E eu acredito que o mestre Delfos, ele é uma dessas pessoas, né? Então, deixa eu só receber. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Lucas Nicoretti, Cafra. Boa noite, Nimui, né? Então, sem muitas delongas, vou chamá-lo, adicioná-lo aqui à transmissão. Pronto. Olá. Olá, boa noite, Guilherme Stocco. Boa noite, irmãos e irmãs de caminhada. Boa noite, todo o pessoal da comunidade Bruxaria. Em primeiro lugar, gratidão pelo convite. É uma honra, né? Para mim é uma honra estar aqui e ser convidado, né? Gratidão, já antecipo gratidão. E espero que seja, como tu falaste, Guilherme, uma boa live, né? E vamos aí falar de magia e deusa Hecate e etc. Sim, sim. E então, eu queria começar o seguinte, pedindo se você pudesse fazer um pouco uma apresentação, um pouco sobre você, sobre seu trabalho, como você entende essa questão de magia? Certo. Então, assim, eu estudo magia há mais de 25 anos, né? Na verdade, eu comecei numa casa espírita kardecista chamada Allan Kardec, uma casa tradicional aqui na cidade de Porto Alegre, que não existe mais, ela está fechada. E lá eu estudei na escola de médios e trabalhei durante 5 anos, na mesa mediúnica e no passo de corrente. Depois eu me interessei, né? Achei que já havia aprendido muito e comecei recebi um chamado mais para o lado mais esotérico, mais místico, né? E eu fui convidado a entrar na MORC, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. E lá também fiquei por mais 5 anos, até chegar ao grau do 6º grau de templo. Após isso, então, através de livros, comecei a estudar a Wicca, né? Me tornei um bruxo solitário, até que eu conheci uma ordem mística aqui em Porto Alegre, que também não existe mais, e lá eu fiquei por mais 5 anos e me consagrei mestre da tradição. E aí começou, né? Começou não. E aí dei continuidade aos estudos, né? E quando eu saí dessa ordem, eu e outros mestres fundamos a Ordem Mística Lux et Frati, que é uma ordem que estuda magia egípcia, Telema, enoquiano, magia celta, Cabalá e outros sistemas de magia, né? Então, no fim, os outros mestres, cada um seguiu o seu rumo, fundaram outras ordens, e eu permaneci com o meu trabalho, e hoje essa ordem tem 16 anos
aqui em Porto Alegre. Durante esse tempo, eu também me formei sacerdote de Umbanda Sagrada, da linha do Rubens Saraceni. Não sou praticante, mas sou formado, né, como sacerdote de Umbanda. Sou Tata Quimbanda Congo também, na linha do Congo, de Quimbanda. E outras coisas que eu vou ficar falando aqui, né? Mas, então, assim, a minha vida, mais de 25 anos, é dedicada ao caminho, né, e à sabedoria do esoterismo, ao conhecimento, né, do esoterismo, do misticismo e da magia. Perfeito. Então, eu vou começar pelo nosso tema da live, né? Vamos lá. Então, vamos começar a falar da grandiosa, da trina, da maravilhosa deusa Hecate. O que você entende? Quem é essa deusa para você? Bom, a deusa Hecate, Hecate. As três pronúncias estão corretas, tá? Então, essa deusa, o que me chamou a atenção, porque assim, eu particularmente não ouvia falar da deusa Hecate, mas não, eu falo Hecate, tá, gente? Mas não como hoje. De uns 4 anos para cá, tem aumentado cada vez mais a procura, o interesse das pessoas por essa deusa. E isso me chamou a atenção. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu comecei a observar o crescimento, a procura, não só no Brasil, mas no mundo todo. Se nós formos observar o que tem surgido de livros, né, tanto no Brasil como livros do exterior, que estão sendo traduzidos a respeito da deusa Hecate, é surpreendente, né? Então, há um movimento energético, há um chamamento atual nos últimos anos a respeito dessa deusa. Essa deusa, óbvio que ela é muito antiga, mas não se ouvia falar tanto. Como eu falei, há mais de 25 anos na magia, tenho ouvido agora muito mais, né? Sei que é uma deusa que muitos já praticam, mas o que é essa deusa Hecate, né? Então, segundo os estudos, embora haja assim, algumas controvérsias, né, o surgimento dela é na Ásia Menor, mais precisamente na região de Acária, né, e lá, então, ela surgiu essa deusa com um aspecto diferente do que é hoje, lógico, ela sofreu uma transformação, como todos os deuses sofrem, né, no decorrer dos séculos, a visão que o homem tem dos deuses, ele vai projetando nos deuses aquilo que ele vê, enxerga de si mesmo, essa que é a verdade. Então, à medida que as culturas vão mudando, a visão dos deuses também. E Hecate era uma deusa mais amável, mais bondosa, mais gentil, né? E era uma deusa que era responsável pelos partos, protetoras dos jovens, e também ligada até mesmo à agricultura. Mas quando ela migra, o conhecimento, o culto dela migra para a Grécia, através de Exídio, que era um historiador, que era um poeta, um filósofo, e leva esse conhecimento para a Grécia Antiga, ali ela começa já a haver uma transformação, né? Da forma como os gregos viam essa deusa. A palavra Hecate, né, vem de Hekatos, que é uma palavra da Ásia, né? E ela significa aquela que vem de longe, ou aquela que atinge longe. Esse é o significado da palavra, assim. Mas alguns historiadores até atribuem a origem da palavra a Eka, que é uma palavra egípcia, e significa poder. A verdade a respeito dessas coisas a gente nunca vai saber, porque isso se perdeu nas noites dos tempos, né? O que nós sabemos de fato, baseado em achados arqueológicos, é que o culto cresceu e se desenvolveu na Grécia Antiga. Isso é um fato, né? Começou em Bélgia, que é uma região da Grécia, né? de uma Grécia mais arcaica, e foi se desenvolvendo com o passar dos séculos, até ela se transformar na deusa que hoje nós conhecemos, né? No início ela tinha uma única face, depois ela passou a ter, né, mais de uma face. A deusa Hecate, ela era filha de titãs, né? Então, essa deusa, ela era de titãs de Pérsis e Astércia, né? Artésia, exatamente, que é uma deusa da astrologia, aliás, uma titã da astrologia, e Pérsis era um titã mais guerreiro, né, também ligado à sabedoria. Então, a deusa Hecate, ela não era considerada uma deusa, ela não fazia nem parte do panteão helênico.
E mais tarde, através assim, ela era mais uma mensageira entre os deuses e os mortais, assim como os deuses Hermes. Mas tem uma luta, os deuses olímpicos estavam sempre em guerra com os titãs. E tem uma famosa guerra, que foi a Titanomaquia, onde a deusa Hécate tomou partido do lado dos deuses do Olimpo. E os deuses foram vencedores. E Zeus, então, que já gostava, né, já tinha uma admiração por Hécate, a eleva, então, praticamente uma condição de deusa. E lhe dá mais poderes, né, sendo ela tendo o poder absoluto sobre a terra, o mar, né, e sobre o submundo também. E aí, então, ela se torna a grande deusa Hécate, né, portadora da chave, portadora dos caminhos, a deusa Trívia, a partir daí. Né, isso já, então, já no período clássico, já pós-arcaico da Grécia, né? Aí ela vem é relacionado com a lua, né, pela parte feminina e tal, as três faces da deusa com as três faces da lua, como a maioria sabe, né? E aí, então, ela se torna essa grande deusa que ela é, né? E ela começa a surgir muito nos hinos homéricos, né? Porque não tem nada escrito a respeito da deusa Hécate, a não ser nos hinos homéricos, que são os hinos que falavam sobre os heróis, sobre sobre os deuses, as suas aventuras, suas guerras, as suas façanhas. E Hécate aparece sempre de forma secundária. Ela nunca é a principal da história. Por exemplo, no hino a Deméter, né, quando o deus Hade sequestra Perséfone, a sua filha, Hécate, então, ajuda a Deméter a encontrar, através das suas tochas, ela vai iluminando o caminho, junto com Deméter, até encontrar Perséfone, que foi raptada lá, como nós sabemos, por Hades, né, e tal, que é o deus do submundo. E lá Hécate, não se sabe por quê, gosta do lugar e resolve lá fazer morada, né, passando a comandar também o submundo junto com Perséfone. Perséfone fica meio ano lá, no submundo, e meio ano na Terra, né, que é quando vem o inverno, é porque ela desceu para o submundo. Quando ela volta, é primavera, verão, e quando ela fica meio ano, então, aqui na Terra. Mas a deusa Hécate circula por todos os mundos, pelo mar, pelo ar e pelo submundo também. E vindo a ser as deusas dos cacodaimones, dos espíritos, então, né? E de outras faces mais, né? Como essa deusa é. Interessante. Se deixar eu falo. Se deixar eu descarrego falando, olha. Mas o meu dever hoje aqui é fazer com que você fale bastante. Até porque então vamos lá. Eu vou começar até de algumas coisas do que você colocou, né? Sim. Porque a Hécate tem muito da questão titânica, né? O que leva até uma origem, pensando assim, como os titãs vieram antes dos deuses, né? Até anterior, né? Exatamente. Então, é muito ancestral, a meu ver, né? É muito raiz. Então, quando a gente vai lá para o passado, né? Ela parece que toma uma questão de importância. Você falou até da questão de todos os mitos ali, ela está meio que de coadjuvante. Em resumo, ela está em tudo. Ela está em tudo. Só que ela é uma... Exatamente. Só que ela é uma coadjuvante que aos poucos ela foi roubando a cena, né? Ela foi roubando a cena dos atores principais. E tanto é que ela chegou, ela era muito venerada na Grécia e em Roma, né? E chegou a ser venerada também até pelos egípcios no período helênico, nos períodos em que os gregos dominaram o Egito, os próprios egípcios também, né, cultuavam a deusa Hécate. Mas por que isso, né? Por que tanta veneração? Porque ela é uma deusa que atende prontamente ao nosso chamado. Isso que é o incrível da deusa. Então, esse tempo que eu estou trabalhando com a deusa, eu tenho tido assim, vários retornos de pessoas que, nossa, às vezes eu gravo e mando para outras pessoas. Olha só esse retorno. Então, assim, ela é uma deusa que, se você for fazer uma meditação, né, uma simples meditação, de contato com a deusa, se imaginar ou numa gruta, numa caverna, ou numa encruzilhada trívia, né, que é o seu ponto de força, como nós chamamos, um dos pontos de força da natureza da deusa, onde ela responde muito bem. Depois eu posso até falar sobre isso, o porquê disso, da encruzilhada,
né? Está relacionada com a deusa Hecate. Então, você tem uma visão, as pessoas, ela responde prontamente, porque tão próxima, ela está muito próxima dos seres humanos. Então, ela responde muito rápido, né? E realmente, como tu falaste, Guilherme, existe um hino em que ela fala que ela viu o surgimento dos deuses e viu o surgimento do homem. Né? Ela estava presente na formação do surgimento da raça humana e dos próprios deuses, né? Por ser uma titã. Né? Então, realmente. E esse fascínio, esse culto da deusa e esse crescimento do culto, na minha opinião, se deve a isso. Tá? Ao retorno rápido que se tem quando se trabalha com essa deusa. Não que não se tem também retorno ao se trabalhar com Ísis, com Freia, com Brigitte, ou com qualquer outra deusa, né, de outro panteão, mas a deusa Hecate realmente ela nos fascina muito. E ela é uma deusa muito completa. Ela é a única deusa que tem, além de vários atributos, os seus epítetos, né, suas qualidades, os seus arquétipos. Olha, eu não conheço nenhuma deusa que tenha tantos arquétipos, né, tantos atributos diferentes como esta deusa. E tantos instrumentos mágicos também. Porque você veja bem, você tem Thor, tem o seu martelo. Você tem Diana, arco e flecha. Acabou por aí. Né? Você tem Hermes, o seu caduceu. Agora, você pega Hermes, você pega Hecate, vocês têm estrófolos, você tem punhal, você tem espelho, você tem máscara, você tem o flagelo ou chicote, serpente, cães, e por aí vai, né? Você vai fazer um altar para a deusa, vai coisa pra caramba, né? Porque ela tem muitas ferramentas. Por quê? Porque ela trabalha em várias áreas. Né? Então ela trabalha tanto para o amor, como para a prosperidade, como para a vitória, para a proteção, né? Mas muitas vezes esse é o motivo inicial pelo qual as pessoas procuram a deusa, ou pelo qual as pessoas procuram a magia, muitas vezes, né? Para resolver os seus problemas de forma imediata. Através assim de uma busca do imediatismo, né? Mas aqueles que percebem que há algo mais, muito além disso, esses permanecem. Os que vão atrás de resolução rápida dos seus problemas na magia, logo, né? Por quê? Porque a resolução dos nossos problemas está dentro de nós. Tá? Os deuses, o sagrado, eles nos ajudam? Nos ajudam. Mas como eu falo sempre, eles não estão aqui para fazer o nosso trabalho. Eles nos orientam, eles nos mostram o caminho, eles ajudam o nosso despertar interior, como a deusa Hecate ajuda a nos descobrirmos a nossa sombra, a trabalhar com o nosso lado sombra, né? Por ser uma deusa quitônica, ou por ser uma deusa negra, então uma das deusas negras, um dos trabalhos que nós temos com ela é nos descobrirmos, né? E é também trabalhar o nosso lado sombra. É muito legal que eu penso nessa questão, que é uma deusa uma deusa até uma titã, né? Que eu fico pensando até hoje que certas palavras até ainda estão uma certa ligação de raiz, né? A medida do hectare, a hecatombe, eu não sei falar isso, hecatombe, eu sempre erro. Mas você está certo. É muito legal, né? Que, por exemplo, a hecatombe fala muito da relação com a Lua, né? Da queda de Lua, essas coisas aqui, e também o fim do mundo, né? É até uma coisa muito natural, porque quando a gente pensa em termos até de eras, né? Como ela viu o nascimento dos deuses, o ciclo dela é mais antigo, é mais... como é que eu vou dizer? Ancestral. Primevo, ela... são energias, né? Ela é uma energia primeva, ela está aqui desde o início, desde a formação do mundo, né? Assim como outros também, ela não é a única, existem outros também, né? Mas ela é que se trabalha mais, é a mais próxima, e porque também ela tem tantos atributos, né? Se eu for pegar, por exemplo, assim, ó, vamos supor, agora, não foi querendo fugir do assunto, vamos pegar alguns deuses babilônicos, né? Que mais tarde se tornaram aí os
os Daimons da Goétia, né? Ou da Goétia, por exemplo. Também são seres que estão aqui desde o início dos tempos, né? Baal, Astaroth, Ashmudai, são seres que eram deuses, né, como nós sabemos, sírios e babilônicos, que foram rebaixados à categoria de demônios por uma religião dominante, né, que a religião, quando chega numa religião, como nós sabemos, quando chega numa região, quando domina, ela tende a transformar os deuses daquele local em demônios, não é verdade? Então esses deuses da Goétia também estão aqui desde o início dos tempos. São energias da natureza, são potências, são forças, né? Só que cada um tem uma atribuição única, ou, sabe? Diferente da deusa Hecate, que é trívia, né? E é legal que, apesar de ter algumas linhas aqui também, consideram como demônio, a deusa parece que a deusa ou a Titã sempre permaneceu com essa coisa deusa Titã. Porque, como é que eu vou dizer? Esse lado sagrado, sabe? Por exemplo, quando eu penso, é difícil, na minha visão, conseguir transformar numa visão, falar assim, Hecate também é demônio, sabe? Alguns deuses é mais fácil ver isso, né? Porque parece que eles são mais fáceis de você colocar num limite. Já Hecate, né? Ela anda entre os mundos, possui a... Se você põe um limite, ela vai lá, passa a chave e exatamente. Perfeito. Perfeito. Ela é a senhora dos limiares. Ela é a senhora entre os mundos. Ela não pertence a mundo nenhum. Por isso que ela tem uma chave, porque ela tem livre, ela transita por onde ela quiser. Então ela não pertence nem a um lugar e nem a outro, né? Então os espíritos que vagam também pertencem a ela. Né? Por quê? Porque ela é a senhora dos, digamos assim, né? É meio estranho dizer, do lugar nenhum, ou de todos os lugares ao mesmo tempo. Né? E ela fica nesse... Por que ela é, então, tá aí, ó. Está aí, Guilherme, um dos motivos da encruzilhada, então, né? Onde há 3 caminhos, 3 escolhas, 3 caminhos. Então, os caminhantes, né, os viajantes, muitas vezes, quando chegavam naquela bifurcação trívia, que não sabiam se iam para a direita, para a esquerda, se seguiam reto, chamavam por deusa Hecate, faziam oferendas ali, com alho, com cebola e pães, etc., e as bebidas, né? Pedindo o quê? Orientação. Então, ela é uma deusa muito boa também para nos orientarmos quando nós estamos em dúvida de que rumo tomar na vida, que situação, que escolha fazer. Então, eles ou eles faziam isso, que caminho eu devo tomar, ou pediam a proteção, né, contra os assaltos, contra os bandidos, contra os animais ferozes, né? Então eles pediam proteção. Mas por que a encruzilhada, então? Porque a encruzilhada não é um lugar exato, né? São vários caminhos, na verdade. E também, falando agora magicamente, né? A encruzilhada é um portal. Toda encruzilhada é um portal. E eles acreditavam ou sabiam que ali transitavam almas. Então, toda encruzilhada é um local que não pertence nem à Terra, nem ao mundo físico, nem ao mundo espiritual. E é um lugar onde as almas transitam. E como a deusa Hecate é também a senhora, a deusa das almas, dos espíritos, dos daimons, né? Dos daimones ou dos cacos daimones, então ali era o local onde ela era cultuada. E é até hoje, né? Tanto a encruzilhada em forma de T, nós chamamos aqui de encruzilhada feminina, como a mais comum, que é a trívia, né? A de 3 caminhos, parece um pezinho assim de pomba, né? De galinha, assim, digamos assim. Sim, e sim. Agora, essa questão dela como demônio, então ela é vista, né, assim, com esse lado obscuro dela, esse lado quitônico, né, muito forte da deusa Hecate, assim. A deusa da lua negra, né, a deusa negra. Então, muitas pessoas, mas ela não tem só esse lado, ela não tem só essa face. Ela tem outras faces também. Mas esse lado dela, como os outros lados, ou as outras faces, tanto de luz, ela é a senhora portadora, é a fósforo, né? O que é fósforo, né? A portadora da luz. É a que porta a tocha que ilumina, né? Então ela traz a luz também. Ela é uma deusa negra que tem uma tocha,
Veja bem que ela é tão controversa, assim, ela é tão enigmática, que ela é uma deusa obscura, mas que traz à luz. Um dos seus epítetos é fósforo, que significa portadora da luz. Ah, que interessante. Você até me colocando essa questão do fósforo, até me faz eu refletir até de algumas magias pessoais minhas, muito legal, essa coisa de portadora da luz, né? Porque como ela vai em todos os mundos, né? Ela traz a luz, né? Então ela pode ser Entende? tanto luz quanto escuridão, né? E aí Exato. é muito interessante essa amplitude que ela tem, né? Porque quando a gente pensa em mitologia grega, por exemplo, a gente acaba muitas vezes pegando assim, sei lá, deusa Afrodite, deusa do amor, relacionamento, Zeus era o rei dos deuses, tinha E o deu, trovão. exato. Agora, Hécate é um mistério assim. Aí a gente põe uma palavra legal junto. Não, Hécate é deusa da magia. O que é magia? O que é magia? Aí O fica que é um magia? mistério, assim, O tipo, que é magia? O que é né? magia? Saindo da definição clássica, arte, ciência, de transformar as coisas a partir da nossa vontade, que eu acho muito bonitinho essa frase, né? Até Uhum. que eu acho bem completa, na verdade, né? De Aleister Crowley, né? Acho bem completa, mas é uma ciência, né? Magia é uma ciência, mas não é uma ciência exata. Aí Uhum. é que está o grande boom, e aí é que vem as controvérsias de qualquer sistema de magia. Né? Você, Guilherme, me disse que você teve as suas práticas e realizou algumas magias, né? Então, assim, ó, a magia não é uma ciência exata. E vocês vão me entender onde é que eu quero chegar. Você pega uma receita de bolo que está ali, tantas xícaras de farinha, tantos ovos, tanto de água, não é verdade? E você tanto tempo no forno, numa temperatura tal, e você, né, vai lá e faz o seu bolo, o seu pão, sai lá bonitinho, tá? Agora, se nós pegarmos duas bruxas, dois bruxos, dois magos ou dois magistas, enfim, um aqui e outro aqui, eles fazendo com o mesmo material, no mesmo horário, no mesmo dia, o mesmo horário planetário, na mesma lua, os dois realizando a mesma magia para a mesma deidade, para Hecate, certo? Não, possivelmente, não terão o mesmo resultado. Por quê? Porque na magia existe um fator importantíssimo na sua realização, que é o magista. O magista é o principal agente da magia. Porque a magia é uma coisa que ele interfere na magia. O seu sentimento, a sua fé, a sua vontade, a sua energia, a sua vibração interage e influencia no resultado da magia, certo? Então, não é uma ciência exata. Eu e você vamos fazer a mesma magia, mas teremos experiências, portanto, opiniões e visões diferentes a respeito de um mesmo tema. E por isso que não se discute magia. Não se discute no sentido de se degladiar, de discutir. Não, tu tá errado. Não, na magia não existe certo e errado. Existe o que funciona para mim e o que não funciona para mim. Existe o que funciona para você e o que não funciona para você. Não é verdade? Sim, sim. E tem toda a questão, principalmente quando eu penso em Hecate, claro que isso não é só com Hecate, mas é do mistério que é envolvido, né? Porque magia não mistério no sentido de uma coisa escondida, secreta, não é isso. Mas assim, Sim. mistério até da vida, né? Porque a gente pode até explicar cientificamente como estamos vivos, mas isso ainda fica aquela lacuna de, tá, por que a gente está vivo, sabe? E eu acho que Sim. essa coisa das divindades, essa coisa tão primordial, me traz muito isso. E eu queria agora aproveitar um pouquinho o espaço, eu vou pegar algumas perguntas das pessoas aqui, Pois né? não, vamos lá. Deixa eu só fazer o leve Pois merchan. não. Essa live a gente está fazendo pela comunidade bruxaria no Amino, né? Amino é um software de rede social, mas também estamos nos ampliando, indo a outras redes, né? Agindo como uma comunidade mesmo de bruxos que trocam conhecimentos, trocam mapas,
Então, quem quiser ser bem-vindo, seja muito bem-vindo a conhecer esse espaço. Vamos lá. Quantas perguntas aqui? Vamos lá. Se soubermos responder, vamos lá. Claro. Claro, sim. Tem uma pessoa que frequenta a nossa comunidade, que nós respeitamos muito o seu conhecimento de helenismo, o Snow, o nome dele é Snow. Aí ele pergunta aqui, eu acho que são duas perguntas, senão o pessoal aqui me dá um cutucão e diz assim, se eu tiver errado. A primeira pergunta que ele faz é: existe diferença entre Hécate, rainha das bruxas da modernidade, e a Hécate da religião helênica? Essa é a primeira pergunta. Então, assim, Snow, a Hecate que é praticada hoje, que é cultuada hoje, né, na minha opinião, ela tem algumas diferenças, sim. Principalmente a partir, tá, de um livro escrito aqui no Brasil, né, por um casal que não mora no Brasil. Eles escreveram um livro que se chama Hecate ali, vocês conhecem muito bem, né, onde se cultua a roda do ano, né, através. Então, assim, ó, os gregos, né, não cultuavam a deusa Hecate através da roda do ano celta, certo? Por exemplo, né? Então, isso foi uma adaptação até bem legal, eu achei muito legal, porque achei legal no sentido que põe uma ordem para você, digamos, você tem um calendário para seguir cultuar a Deus através de um calendário. Isso eu achei bem legal. Mas a roda do ano celta em nada tem a ver, né? Desculpe, mas com a deusa Hecate. Então, com a deusa helênica. Então, as próprias comemorações, né? O Snow, com certeza, sabe muito bem, né? Que as próprias comemorações gregas são bem diferentes, né? São datas diferentes. Inclusive, assim, ó, nós cultuamos a deusa Hecate 13 de agosto, né? Mas no helenismo são outras datas, tá? E até meio que mensal, todo mês, tem o culto, né? O Deipnon, que é a ceia, né, uma grande ceia que é feita para a deusa, também aqui, eu particularmente cultuo no dia 13 de agosto, mas outros cultuam em outras épocas, e até mesmo dentro do helenismo, existe uma data que é diferenciada também. Por quê? Porque eles cultuam o mais próximo da fonte, digamos assim, né, no mais tradicional, né, o mais tradicional dentro do que é possível hoje culturalmente, eu diria assim, né? Porque a sociedade vai mudando, a nossa visão da vida, do universo vai mudando. Então, às vezes, e as próprias visão, porque o que acontece? Nós, homens, projetamos nos deuses aquilo que nós vemos em nós. Essa é a minha verdade, tá? Essa é a minha verdade. Um exemplo, por exemplo, muito fácil de a gente perceber, por exemplo, o próprio Deus cristão, né? O Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo, era um Deus que mandava matar, destruiu Sodoma e Gomorra, matou jovens, matou a criança, matou velho e tal. Então era um Deus da espada. Era um Deus que escolheu um povo para proteger e mandava matar e não queria saber. Tá? Mas, no Novo Testamento, nós temos um Deus de amor, um Deus que manda perdoar 70 vezes 7, um Deus que manda você orar pelos seus inimigos e dar outra face para bater. Esse Deus mudou? Como? Deus é imutável, Deus não muda. O que mudou? A visão dos homens perante esse Deus. As filosofias mudaram, as ideias dos homens mudaram. Então, eles passaram a ver Deus de forma diferente. Então, nós temos isso, né? Hecate veio mudando e vai continuar mudando, porque o homem vai continuar mudando, o homem vai continuar projetando nos deuses aquilo que ele vê, e aquilo que ele vê como certo e como errado. O que era errado para algumas culturas no passado, hoje é certo e vice-versa. Então, aquilo que é errado para nós hoje, nós não vamos fazer, mesmo que no passado fosse certo e se fazia em nome de Hecate. Perfeito. Eu vou aproveitar uma pergunta do Snow, mas que também é minha, que acho que é uma pergunta até cabe muito. Qual foi sua primeira experiência com a titaniedade, com a Hecate Titã?
com a deusa Hecate? Bom, então, nós, assim, o primeiro contato que nós fazemos com a deusa é através de meditação, certo? Então, você faz uma meditação induzida, como eu falei, é o primeiro contato que eu ensino. Tá? Primeiro a gente lê, estuda um pouco de Hecate, então hoje nós vamos fazer um contato, primeiro contato. Então a gente se prepara, existe um exercício respiratório, a gente vai induzindo a pessoa ou numa gruta ou numa mata, e como eu já falei no início, e ver como a deusa se apresenta para você. Para algumas pessoas, é a primeira experiência da forma titânica, porque a deusa se apresenta de uma forma, não vou dizer grotesca, mas muitos assim, muitos falam em forma de caveira, sentem medo, né? Sentem o medo, sentem uma presença de algo muito grande e sentem o medo. Eu digo que isso é a face titânica dela, né? Mas essa face titânica, né, que é muito comparada com o lado quitônico também, da deusa, o seu lado obscuro, né, é muito forte. E algumas pessoas sentem isso mais próximo e outras não. Certo? Outras pessoas já é tudo uma questão de tu te identificar, porque nós vibramos, né? Então a minha própria vibração vai atrair um determinado lado, uma determinada face da deusa com mais facilidade do que outros. Então tem pessoas que conseguem e trabalham somente com a face do anciã da deusa. Né? Não trabalham, não conseguem não trabalhar com o lado da jovem. Pego mais o lado obscuro, o lado da morte, final de ciclo, que representa a anciã, né? A morte em si, né? A parte da lua negra, ou a lua minguante também. Outros já se identificam mais com a parte titânica da deusa, né? Já buscam mais essa parte da força, essa parte do poder, essa força meio que indomável, essa força que essa energia primeva, assim, né? Que é meio que difícil de controlar ao mesmo tempo e que ao mesmo tempo nos fascina pelo poder que ela exerce sobre nós. Então, a minha primeira experiência que eu tive, respondendo a pergunta, então, e respondendo a tua pergunta, foi justamente numa meditação, né, no qual ela se apresentou para mim também com essa forma, né, gigante, enorme, e com um poder, com uma força, assim, né, e eu diria até, como que é difícil explicar com palavras, mas mais grotesca, né, mais grotesca. E que dá sim, um certo medo inicial, mas depois a gente acalma e serena. Mas não é o lado que eu mais trabalho, não, né? Né? Por questão de se identificar. Cada um, né, vai encontrar na deusa aquilo que está procurando, ou aquilo que ela vibra, aquilo que ela emite. Porque os deuses, a magia, ela não é de fora para dentro. A magia, ela surge de dentro para fora. Né? E uma das minhas frases, na magia, você tem que crer para ver, e não ver para crer. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui do Facebook, Edu Razotto Castro, dele. Hecate foi vista como uma deusa solar antigamente. Como cultuá-la pelo sol também? Opa! A deusa Hecate foi vista como uma deusa solar antigamente. Eu não conheço. Não conheço também, desculpe. Nunca li a respeito que a deusa Hecate fosse uma deusa, em algum momento, uma deusa solar. Nunca ouvi falar. Uhum. Sempre foi associada à Lua. Já foi associada à Terra, né? Por ser uma deusa também voltada à agricultura. Um dos motivos de uma das suas armas ser a foice. Né? Uhum. Claro que essa foice também se refere à morte, também faz referência à foice do ceifeiro, né? Que é o representante, o símbolo da morte. Mas essa ferramenta, ela traz lá do passado, quando ela era reverenciada como também uma deusa da agricultura. E usamos a foice justamente para cortar,
né, para cortar coisas na nossa vida que nós não queremos mais, magia para desfazer outras magias, para cortar aquilo que não nos serve mais ou que já terminou, para que seja rompido na nossa vida. Mas assim, ó, me desculpe, mas para mim para mim é novidade, eu nunca li em lugar nenhum que a deusa Hecate alguma vez foi associada ao Sol. Não estou dizendo que nunca foi, eu estou dizendo que eu desconheço essa informação. Interessante. Quando eu estava lembrando agora, quando você citou da foice, né, e que Hecate tem muitos instrumentos, como a gente vai vendo depois, os deuses gregos, de certa forma, eles também pegam um pouco desses instrumentos que eram dela. Então, você estava falando da foice, veio à mente Cronos, ou Saturno em Roma, né, como deus da agricultura, né, que aí dá para ver muito essa passagem também, que houve um tempo que certos atributos que eram femininos, né, foram passados também a deuses masculinos ou deuses mais jovens, né, como é muito parecido, né, até essa referência de simbolismo, que pela origem, né, como se tivesse assim, trazido e os outros deuses trouxeram isso depois. Não estou dizendo que veio de Hecate, não é isso, mas que é interessante pensar nessa coisa em termos de tempo. Achei muito legal. Sim. Pois é. Mas assim, ó, nas culturas antigas, isso era muito comum. Os romanos, principalmente, todas as deidades romanas, quase todas, eram cópias, né? Eram cópias dos deuses gregos, apenas mudaram o nome, né? Zeus para Júpiter, Hermes para Mercúrio, né? E aí foi, né? Foram usando os mesmos deuses, os mesmos atributos, Ártemis para Diana, né? Então, ou Artemis, né? Então, Apolo também tem sua relação Marte, talvez, né? Enfim, não, Apolo está mais para o Sol também, né? Apolo era um deus solar, né? Mas havia essa relação, né? Nós vamos pegar ali Tote para os egípcios, né? Hermes para os gregos, tá? E aí temos outros deuses romanos, né, que também, talvez o Cupido, não sei, não, Cupido não, mas outros deuses que representavam também a comunicação, né, entre os deuses, que faziam essa parte de comunicação entre os deuses. Então, existia muito isso, não é? Horus, deus da guerra para os egípcios, Apolo para os gregos, e aí vai, né, e Marte para os romanos, talvez. Sim, sim, e é muito interessante. Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta. Sim. Na verdade, é uma pergunta até que nós estávamos conversando um pouco antes da gente ir ao vivo. O que será que vem? A questão do como é visto, como é a questão do homem cultuar ou prestar um sacerdócio a Hecate para você? Bom, homem em contraste com a mulher. E também, claro, se puder falar da mulher, também maravilha. Sim. Mas essa questão do homem, as pessoas chamam muita atenção, elas perguntam isso. Sim. Então, claro, a deusa Hecate, né, é uma deusa feminina também, né, uma mulher, tal, certo? E por isso ela está ligada à lua, que também é feminina, né, representando ali as três faces, que são os três estágios da vida de uma mulher, que é a juventude, a sua fase madura e seu envelhecimento. Mas se nós formos pensar, essa semana também me perguntaram isso, né? Se os homens podem trabalhar com deusas, com deusas, né? E a minha resposta foi a seguinte: sim, nós homens podemos trabalhar com Freia, nós homens podemos trabalhar com Ísis, com Brígida, com Oxum, com Iemanjá, com Nossa Senhora Aparecida, com Pachamama, enfim, com qualquer deidade. E por que com Hecate seria diferente? Né? Então, lembrando também que nós, seres humanos, nós homens, somos um microcosmo, né? Nós somos um universo em miniatura, né? E o universo é um macrocosmo. Então, nós somos uma cópia do universo. E o universo, o que é? É regido por leis.
E as mesmas leis que regem o universo nos regem também. E uma dessas leis fala na polaridade, que tudo é dual. Tudo tem seu lado positivo e o seu lado negativo. Tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Tem o seu lado masculino e tem o seu lado feminino. Então, os machistas, os machões, que me desculpem, mas todo homem tem um lado feminino. Seguindo os princípios herméticos. Se eu tenho um lado feminino e também tenho um lado masculino, os deuses, que também fazem parte do universo, estão inseridos dentro desse universo, também tem a sua bipolaridade. Também tem o seu lado luz, seu lado treva, seu lado positivo, negativo, seu lado masculino e seu lado feminino. Então, por que que eu não posso cultuar uma deusa? Por que que uma mulher não pode cultuar um deus? Isso é nos limitarmos e também limitarmos o sagrado. Na medida em que os deuses, eles são muito mais do que esses arquétipos que, como eu falei, nós projetamos, né? Nós tornamos os deuses muito humanos, para que a gente possa entendê-los, na verdade, também, né? Para que a gente possa compreender um deus, um orixá, qualquer outra potência, é preciso que eu o torne mais humano, dê uma forma, dê uma característica, dê um sexo para ele, para que eu possa entender um pouco a grandiosidade do que é o mistério do sagrado, do divino. E o divino está em mim, o sagrado está em mim, o sagrado está em todo lugar, em toda parte. Então, masculino e feminino são condições, limitações humanas, e não divinas, e não sagradas. Com certeza, né? Se nós formos pensar em questão de energia, né, não há masculino nem feminino. Há apenas o sagrado, o divino. Perfeito. Então, eu vou trazer mais uma pergunta aqui da sala de chat, do Facebook. Harpócrates Lux et Frati. A questão quitônica de Hecate deixa a deusa mais próxima da árvore clifótica, ou mais correspondente a Date. Se fôssemos julgar por vibrações? Sim. Bom, vamos lá. Árvore da vida, clifótica, né? Uma árvore, o mundo clifótico, a árvore da morte, a árvore invertida, né? Então, as contrapartes. Eu não diria que Hecate é uma clifo, né? Ou um clifo, certo? Se bem que ele se refere à parte quitônica, à parte obscura. Se nós formos ver, então, a parte obscura, o lado sombra, certo? Que na bruxaria em si, e não é diferente no culto da deusa Hecate, nós temos que trabalhar isso dentro de nós. O nosso lado, aquele lado que nós negamos, aquele lado que a gente joga tudo para lá, que nós não aceitamos ou queremos esconder. A nossa raiva, a inveja, o egoísmo, o nosso sentimento de vingança. São coisas obscuras que é o nosso lado sombra, não é verdade? Mas uma das ferramentas de Hecate é qual? O espelho. Para que o espelho? Para que a gente possa nos enxergar. Para que a gente possa vermos a nós mesmos. E através disso nos descobrirmos. Porque no templo de Delfos, a primeira frase que o buscador lia quando encontrava era: conhece-te ou conheça-te a ti mesmo. Então, a Hecate faz com que a gente trabalhe esse lado quitônico. É o quê? É o nosso lado sombra. É trabalhar, desenvolver em nós. Como se desenvolve o lado sombra? Primeiro lugar, aceitando que você tem. Segundo lugar, é que se ele existe, é por um motivo. Porque nada existe por acaso. Segundo lugar, não tem como eu ser só luz. Né? Toda luz gera uma sombra. E diga-se de passagem, quanto mais forte a luz, mais forte é a sombra. A Hecate, né, para mim, não é uma deusa clifótica. Tá? Ela é uma deusa que não está em lugar nenhum. Ela é uma deusa que tanto está na luz, né, como está nas trevas. Depende como você vai trabalhar com ela e que arquétipo você vai evocar
para trabalhar. Esse, como nós estamos falando desde o começo, é o grande diferencial da deusa perante os outros homens, os outros deuses, né? Em que lugar da árvore da vida está Hecate? Em todas as sefirotes. Essa é a minha resposta. Perfeito. Deixa eu primeiro te colocar aqui uma afirmação de Sumaya, Círculo das Salamandras. Ótima explicação sobre a questão do masculino e feminino. Legal. E eu vou aproveitar também o nome, quem fez a última pergunta, o Harpócrates, que ele tem no nome dele, o nome de sua ordem. Se você pudesse falar um pouco sobre sua ordem, os trabalhos que vocês fazem lá, e também até um pouco dessa questão de Hecate lá, como é isso? Certo. Então, assim, a ordem mística Luxifrate, né, como eu falei, é uma ordem esotérica, iniciática, que existe há 16 anos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e nós trabalhamos, estudamos e praticamos. Isso que é importante, gente, a prática. A magia, você só ler, você só ter a parte intelectual não faz de você uma bruxa, um mago, não faz de você um sacerdote. O que faz de você um mago, uma bruxa, é a prática. Então, aqui na Luxifrate, nós primamos muito pela prática, colocar em prática, vivenciar a magia todos os dias. E como os antigos faziam, como os egípcios faziam. Né? Cada ato era um ato de magia. Por quê? Porque tudo aquilo que eles faziam, eles acreditavam que os deuses também faziam. Então, na ordem Luxifrate, nós ensinamos isso. Né? Nós trabalhamos e estudamos a magia egípcia, magia celta, a magia nórdica, magia helênica, enoquiano, Telema também é muito presente dentro da ordem, e outros sistemas de magia. Mas como assim? Por que tão eclético? Porque você estuda, além de oráculos, né, como tarô, como runas, como uma parte da radiestesia, que é o pêndulo também, cabalá, hermetismo, tudo isso nós temos no nosso programa. Quem entra para a ordem, né? Em cada grau vai desenvolvendo. Há um pouquinho de cada conhecimento desse em cada grau da ordem. A ordem é dividida em graus. À medida que o buscador, o iniciado, ele domina aquele grau, ele passa para outro grau até chegar no grau de mestre. Chegando no grau de mestre, existem graus acima também, né? Que a pessoa vai estudando e vai aprendendo. Mas o que é interessante? Tem algo que vai lhe chamar mais atenção. Tem algo que ele vai se dedicar e vai se empenhar, porque aqui ninguém sai daqui astrólogo, ninguém sai daqui alquimista, né? Ou digamos ou um rabino, né? Um grande cabalista. Você tem uma boa noção e um bom conhecimento, mas aí cabe a você também buscar. Aí vem a palavra buscador. Todos nós somos eternos buscadores, buscar o conhecimento. Né? Você tem mestres aqui que são orientadores. Eu sou um orientador, eu falo sempre. Eu sou um orientador, eu mostro o caminho. Mas cabe ao iniciado trilhar esse caminho. Vencer as ordalhas, as pedras, as dificuldades, para chegar no objetivo dele. Né? Eu mostro o caminho, mas o mérito, a conquista é dele. Por isso, muitas vezes as pessoas entram na ordem e quando vem que a coisa é séria, quando vem que tem que estudar, quando vem que há sacrifícios, né, e que tem que se envolver e se comprometer, muitas vezes vão embora, né, porque querem uma resolução imediata dos seus problemas, ou querem uma coisa mais fácil. E magia não é fácil. Ser um bruxo, ser uma bruxa, não é fácil. Primeiro que você tem que se deparar com seu próprio ego. Primeira coisa é combater o seu próprio ego. Né? Segundo, é você vencer as dificuldades. E ver que nada cai do céu sem o seu esforço. É isso aí. E essa é a Luxifrate. Tá? Então, para fazer parte da Luxifrate, né, tem aí, não sei se você pode entrar em contato entrando lá, né? Eu tenho meu Instagram, mestre.delfos, né? E tem também o Face da... Se alguém no chat puder escrever isso, por favor. Tá? Bom, já que o Harpócrates, né, que é o mestre Harpócrates está aí, vou pedir para ele, pode escrever lá também o endereço da Luxifrate,
né, do Face, da página da Luxifrate, e nós temos também o curso da plataforma. Por quê? Porque durante muito tempo a ordem foi procurada por pessoas de fora, de outros estados e até mesmo de outros países, como África, Portugal e Chile, que queriam fazer parte da ordem. Mas o nosso conhecimento ele é passado de boca a ouvido, ele é passado de forma presencial. Então, ficava impossível. Mas com o advento agora, esse ano, né, do isolamento, a gente até para os próprios membros aqui da ordem, para os próprios membros de Porto Alegre, eu comecei a passar o conhecimento de forma, através de live, né, e aí que surgiu, então, uma plataforma da Luxifrate, que se chama Ordem Mística, Escola, né, Mística Luxifrate, onde lá tem o curso de Hecate, a Rainha das Bruxas, que por sinal está em promoção agora, ainda nem tirei lá, tá lá ainda com os preços do Black Friday ainda lá, vai ficar ainda acho que até segunda-feira. Então o pessoal que tiver interessado em fazer o curso de Magia de Hecate, a Rainha das Bruxas, né, entra lá que está com um preço ótimo. Né? O pessoal diz que eu enlouqueci. E tem também o curso de bruxaria, cerimonial e bruxaria. Mas aqueles que moram em Porto Alegre e quiserem fazer parte da ordem, as portas estão sempre abertas. É só nos procurar e vivenciar e estudar com a gente. Evoé. Perfeito, Evoé. Deixa eu pegar alguns comentários aqui. Jaqueline Menezes. Ótimo paralelo entre a deusa com a Sephiroth. Muito bem. Fábio Pietro. Querido Fábio Pietro. Então, Hecate lembra Hermes, que tem aspecto quitônico como guia dos mortos? Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Tá. Não, é assim, ó. É que Hecate lembra Hermes no seguinte aspecto, dois aspectos. Que antes de Hecate ser quem era, ela era uma intermediária entre os deuses do Olimpo e os mortais, assim como Hermes. Bom, como Hermes era o mensageiro dos deuses, ele também era o único deus que tinha acesso livre a todos os mundos. Ele podia ir no submundo, ele podia ir no mar, ele podia ir aonde ele quisesse, porque ele tinha entrada livre, porque ele era o mensageiro. Ninguém barrava ele, porque ele estava sob o comando de Zeus. Zeus dizia, vai lá e fala isso para tal deus, para Poseidon, vai lá e fala isso para Hades, vai lá e ele ia. Então, assim como a deusa Hecate também tem livre trânsito pelos mundos, então por isso que eu comparei Hecate com Hermes, nesse sentido. Dos dois poderem andar por onde querem, e também, por algum momento, Hecate era uma intermediária entre os deuses do Olimpo e os mortais. Perfeito. Então, vamos nos encaminhando aqui para o encerramento. Eu pedi se você puder falar um pouco só da sua proposta com o curso relacionado à magia de Hecate, para a gente encerrar, você comentar um pouco. E antes disso, deixa eu só falar, senão eu esqueço, só falando novamente para o pessoal, essa live ela é organizada pela comunidade Bruxaria do Amino, né? Nós estamos presentes nessa rede social, mas também estamos presentes em outras redes. Então, quem puder curtir essa página e acompanhando, sempre vai tendo conteúdo, principalmente de gente com tanto conhecimento e luz e com tanta maestria como o mestre Delfos e outras pessoas que nos dão a honra de podermos entrevistar. Então, é isso. Então, vou pedir se você puder falar um pouco da tua proposta, para a gente encaminhando finalmente, encerrando em breve. Certo. Tá. Só, assim, só uma pequena mensagem, que eu acho até que eu já falei, mas, né, da importância de se vivenciar a magia. Isso é fundamental. Porque a magia, ela visa o quê? O despertar, o desenvolvimento das nossas potencialidades. Mas, acima de tudo, nós nos tornarmos pessoa melhor. A magia, ela é também um religare. Né? A função dela é nos religar, nos levar de volta da onde nós viemos, que é o sagrado, o divino. Todo homem, toda mulher é um ser divino, é um ser sagrado. Nós estamos vivendo agora
Estamos tendo essa oportunidade de crescimento espiritual. Claro que muitos são os caminhos. A magia é um deles, né? Embora a magia esteja em toda parte. Eu não conheço uma religião que não tenha magia. Na religião católica tem magia. O batismo é uma magia. O casamento é uma magia. É um rito mágico. Então, vivam a magia, né? No dia a dia. Estudem e pratiquem, certo? Bom, o curso de formação sacerdotal de Hecate, né? Lá na plataforma Edbox, né, Luxifrate. Esse curso é um curso que tem, você vai aprender a usar os instrumentos de Hecate, como você fazer um templo, como erguer um altar, como usar as ferramentas de Hecate, que eu citei algumas aqui, né, como fazer óleos de Hecate, como usar as ervas, quais são as ervas, como usar as ervas, como fazer os pós, pó para cura, pó para proteção, óleos para cura, óleos para consagração, óleos para proteção, e rituais, né? Como fazer o Deipnon, o que é um Deipnon, o que são os epítetos, como usar os epítetos, como fazer uma oração, uma invocação da deusa Hecate, como realizar o ritual, como se aproximar de Hecate, consagração de instrumentos, consagração da imagem, enfim, né? E você vai se tornar um sacerdote ou sacerdotisa de Hecate. Aqueles aqui de Porto Alegre têm a oportunidade de vir ao templo, né, e participar do ritual de iniciação, tá? E ser consagrado com a espada da ordem da tradição como sacerdotisa ou sacerdote. Aqueles que não moram em Porto Alegre, em outros estados, né, podem marcar um dia e vir aqui, a gente faz, né? Tem 2 alunas de Portugal, né? E elas estão combinando uma hora ir para lá também, e a gente até fazer alguma coisa, né? Dar uma palestra, fazermos rituais. Então, essa é a proposta do curso, né? De magia de Hecate. Então, e eu estou sempre... Então, tem chat, tem fórum para discussão, e tem o grupo no WhatsApp, onde lá, e esse grupo é só quem já foi do curso e quem é do curso. Onde vão trocar experiências, vão falar, você pode fazer qualquer pergunta. E eu estou sempre, o pessoal que estuda comigo sabe que eu estou 24 horas disponível, a hora que... É 24 horas mesmo, porque às vezes eu vou dormir tarde. A hora que eu vejo ali a mensagem, eu posso não responder na mesma hora, mas sempre respondo. E qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida. Não só de Hecate, como de qualquer outra. Às vezes as pessoas me fazem perguntas, como hoje me perguntaram, em que momento que a alma se une ao corpo, né? No momento, durante a gestação. Não tem nada a ver com Hecate, né? Mas tem a ver com magia, e aí a gente está aqui para falar de magia também. É isso aí. Perfeitamente. Deixa eu só transmitir aqui as parabenizações. Jaqueline Menezes, parabéns, maravilha. Gratidão, Jaqueline Menezes. Lucas Nicoletti, nosso querido Cafra. Lucas, nosso parabéns, mestre. Cafra. Gratidão, Cafra. Excelente live. E, em nome da comunidade de bruxaria, eu queria agradecer essa grande oportunidade de poder ter tido essa conversa extremamente enriquecedora da 3 vezes Trina da Hecate. É maravilhoso. Exatamente. Deusa Trívia. Essa honra, tá bom? Então, tá bom. Queria agradecer, e então é isso. Então, muito obrigado. Eu que agradeço também. Tá? Gratidão pela oportunidade, gratidão pelo convite. Tá? E as nossas portas estão sempre abertas. E eu espero que o pessoal tenha gostado, né? Tenho certeza que o pessoal gostou aí, né? E eu vou estar sempre à disposição para críticas, para perguntas, né? Lembrando que a magia é uma coisa pessoal e a verdade, ninguém é dono da verdade. Todos nós estamos aqui para aprender, né? E descobrirmos. Então, eu estou sempre aprendendo, né? Eu digo isso sempre, né? Perfeito. Isso é importante. Então tá, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Tenha uma excelente noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Gratidão.